Oi pessoal, boa tarde. Eu gostaria de estar agradecendo a presença de cada um de vocês. Meu nome é Lorena, eu sou estudante de Machine Learning e pesquisadora na área de Informática, Educação e Sociedade. Sou aluna da Universidade Federal do Rio de Janeiro e hoje nós vamos falar um pouco sobre tecnologias cognitivas aplicadas ao cenário educacional. Bom, começando pela apresentação da nossa agenda, hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é tecnologia cognitiva, desde quando falamos em inteligência artificial, qual a diferença e quais são as ferramentas de um sistema cognitivo, quais são os problemas que podem ser solucionados com auxílio de tecnologia cognitiva, qual é a sua aplicação no cenário educacional e qual é a nossa visão de futuro. A inteligência artificial está assumindo um papel central na economia da sociedade. Os computadores, eles não são capazes de pensar como nós, mas eles podem executar funções compreendidas como pensamento. Tecnologia cognitiva nada mais é do que a inteligência artificial, é a capacidade do computador de imitar o pensamento humano para executar funções. Apesar de ser um termo novo e complexo de ser compreendido, a tecnologia cognitiva é o conjunto de recursos técnicos que possuem a capacidade de interpretar, estruturar e cruzar informações para gerar lógicas e insights similares ao raciocínio humano. Segundo Sky Matthews, diretor-chefe de tecnologia de IoT da IBM, os 3 elementos chaves da cognição são a compreensão, o raciocínio e a aprendizagem. Ele explica que em um computador, compreender significa ser capaz de pegar um grande volume de dados e estabelecer um modelo de conceitos, entidades e relações. Raciocinar seria usar esse modelo para obter respostas e solucionar problemas, sem que esses sejam especificamente programados. E aprender se refere a inferir automaticamente novos conhecimentos a partir de dados. Mas desde quando nós ouvimos falar sobre inteligência artificial e temos essa ideia de automatizar as ações que imitam os seres humanos? Se olharmos para a história, veremos que o interesse de automatizar o pensamento e criar máquinas que pensem vem de muito tempo atrás. Já no 4º século a.C., na Grécia Antiga, Aristóteles buscava, através de sua análise dos silogismos, encontrar as regras do pensamento correto, além de pensar em como livrar os escravos dos seus afazeres. Os escravos eram tratados como nada no aspecto social. Ele imaginava o seguinte: será que um objeto como uma vassoura, ou seja, um elemento que faz limpeza, pode ter vontade própria e estabelecer o sistema de arrumação? Dessa forma, não precisaríamos mais de mão de obra escrava. Pouco tempo mais tarde, Irão de Alexandria começou a construir autômatos, pequenas máquinas mecânicas que eram capazes de executar ações complexas, parecendo que estavam vivas. No século XVII, na Idade de Ouro Islâmica, Ismail levou a construção de autônomos a outro nível, criando algumas máquinas complexas e que buscavam mais do que apenas impressionar visualmente, mas também buscavam automatizar funções como servir bebidas. Já o Leonardo da Vinci, ele já se aventurava na criação de máquinas que imitavam o comportamento humano. No século XV, ele criou um leão para o rei da França que ele imitava o comportamento de um leão real. Ele andava, balançava a cabeça e rugia. Mas o auge da criação desse tipo de máquina se deu no século XVIII na Europa. O relojoeiro francês Henri Louis produziu alguns androides extremamente refinados que podiam ser programados de forma mecânica. Seu autômato escritor, por exemplo, usava uma pena de ganso para descrever diferentes sentenças e fazer desenhos complexos. De forma provocativa, uma das frases que esse autônomo era capaz de escrever era a famosa citação de Descartes: penso, logo existo. A questão da possibilidade de máquinas pensarem está no centro da origem da pesquisa em inteligência artificial. Essa questão é o título de um dos primeiros e mais importantes artigos de IA, o artigo Can Machines Think, publicado pelo matemático inglês Alan Turing em 1950. Nesse paper, Turing propôs um chamado de jogo da imitação, no qual uma pessoa conversaria via texto com 2 desconhecidos e sua tarefa seria dizer quem é o humano e quem é o computador. Se o computador fosse capaz de imitar tão bem um ser humano que fosse impossível distinguir o humano da máquina, poderíamos dizer que o humano passou no teste de Turing e é de fato inteligente.
Vamos falar um pouco então das diferenças entre o sistema cognitivo e um sistema programado. Dizemos que um sistema cognitivo possui a capacidade de entender, raciocinar, aprender constantemente e interagir, o que o torna diferente de um sistema programado. Uma vez que o sistema cognitivo consegue entender dados não estruturados e não conhecidos pelo programador, enquanto o sistema programado é regido por um código estruturado, conhecido pelo programador e composto por estruturas condicionais, pré-determinadas para tratamento de questões, como na utilização de if, else, while e for em seu algoritmo. Quando falamos que um sistema cognitivo raciocina, quer dizer que ele gera hipóteses, previsões, assim como nós, humanos, através da utilização de regressões e probabilidades, diferente de um sistema previamente programado, que não possui a capacidade racional. Dizemos também que um sistema cognitivo aprende, porque ele tem a capacidade de aprender constantemente como nós, por meio da interação, seja no aprendizado supervisionado, semi-supervisionado ou por reforço, ao contrário do sistema programado, em que o especialista necessita intervir para alterar o curso do programa. E por fim, quando falamos que um sistema cognitivo interage, é porque ele consegue nos ouvir, ver, falar de maneira natural, como quando um aplicativo te reconhece em fotos ou quando um programa por meio de voz digita para você. Isso tudo é interação, diferente do sistema programado, que são aqueles menus e formulários estruturados e estáticos disponíveis muitas das vezes em sites. Mas então, como a inteligência artificial é composta? Bem, ela é composta de um conjunto de técnicas especialistas para a solução de problemas. Perceba que ao longo da história, enquanto se pensou em inteligência artificial como um todo, resultou-se em épocas de resfriamento do assunto, seja pela menor capacidade de processamento de informações disponíveis na época, ou por obstáculos que eram específicos de cada problemática ainda não desenvolvida, como o processamento de sons e imagens. Por conta disso, os cientistas perceberam que seria necessário despender uma atenção especialista em cada problema para que então a inteligência artificial pudesse resultar como um todo, sendo um conjunto de técnicas e não uma técnica unitária. A visão computacional é uma técnica. É a ciência da tecnologia das máquinas que enxergam para obter a informação de imagens ou qualquer dado multidimensional. Já o machine learning, ou aprendizado de máquina, é o campo de estudo da ciência da computação que dá ao computador a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados. A linguagem de processamento natural é uma sub-área da ciência da computação, inteligência artificial e da linguística que estuda os problemas de geração e compreensão automática de línguas humanas naturais, como o Google Translator, que nos auxilia na tradução de textos, ou a Siri, que atende a recursos de voz. O Deep Learning é um ramo de aprendizado de máquina baseado em um conjunto de algoritmos que tentam modelar abstrações de alto nível de dados usando um grafo profundo com várias camadas de processamento, composta de várias transformações lineares e não lineares, utilizado para solucionar problemas que exigem um poder computacional superior ao que o Machine Learning suporta. O Deep Learning é utilizado para tratar casos como as classificações de e-mail que entram automaticamente em nossa caixa de Gmail ou predições de compras de produtos partindo de inúmeras variáveis de perfis do consumidor. A técnica de representação do conhecimento é o campo da inteligência artificial dedicada a representar informações sobre o mundo de uma forma que um sistema de computador possa utilizá-la para resolver tarefas complexas, como diagnosticar uma condição médica ou ter o diálogo em uma linguagem natural. Todas essas ferramentas estão presentes no nosso dia a dia, sejam elas isoladas ou agrupadas, com o objetivo de compor sistemas inteligentes. Agora nós vamos falar um pouco sobre casos reais tratados com auxílio da inteligência artificial, começando pelo Watson for Oncology. Ele é utilizado no combate ao câncer no Memorial Sloan Kettering. Pioneiro no tratamento de câncer nos Estados Unidos, o Memorial Sloan Kettering Cancer Center está na fronteira do uso da tecnologia para o combate à doença, que matou 8 milhões de pessoas em 2012. Por conta de sua natureza mutante e diversificada, cada tumor é único e o tratamento também precisa ser planejado de forma única. Isso pode representar um desafio enorme para os médicos, mas não para o Watson, que consegue utilizar sua capacidade imensa de processar grandes volumes de informação para gerar novos insights.
Com base em milhões de páginas de literatura, o sistema é capaz de sugerir possíveis tratamentos. Isso transformará todo médico no mais experiente do mundo naquele problema específico. Temos também o fertilizer na agricultura. Hoje, um dos maiores desafios globais é saciar a fome de cerca de 800 milhões de pessoas que sofrem de má nutrição no mundo. 1 em cada 9 pessoas passa fome, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, que aponta ainda a necessidade de um aumento de 70% na produção para garantir alimento para mais de 2 bilhões de pessoas até 2050. Um dos caminhos para ajudar a resolver o problema pode ser o de otimizar e ampliar a produtividade de plantações no mundo todo. Entra aí a possibilidade de uso da computação cognitiva. Um time de desenvolvedores da IBM criou um aplicativo para smartphones que utiliza o potencial da computação cognitiva para solucionar problemas no campo. O Fertilize baseia-se em informações de clima, tipo de solo e históricos da plantação para ajudar o agricultor a traçar um plano de fertilização, prevendo custos e possíveis lucros. Os cálculos são feitos com a ferramenta de Trade-off Analytics da Watson, que tem capacidade de cruzar diversos tipos de dados. Além disso, o app oferece acesso a um feed de notícias e a conteúdos relevantes. Pois é, há uma imensa aplicabilidade da inteligência artificial. E para o campo da moda não é diferente. A história do design de moda australiano Jason Grech é um exemplo de como os sistemas de computação cognitiva, como o Watson, podem ser utilizados numa área criativa, como a de moda, para acelerar e incrementar o processo de criação. Tradicionalmente, Grech e sua equipe se preparavam para uma nova coleção, selecionando imagens de coleções anteriores, de texturas e de outros objetos de inspiração. Pessoalmente, o design costuma se inspirar na arquitetura, mas esse processo todo costumava levar semanas, muitas vezes meses. Por meio de uma parceria com a IBM, a marca passou a utilizar o Watson para otimizar esse processo. O sistema utiliza sua capacidade de analisar dados não estruturados, como imagens, e a linguagem natural para vasculhar a web, especialmente sites como Instagram, Pinterest e Twitter, em busca de imagens que sirvam de inspiração para a equipe de designers. Comentários também são analisados para estabelecer previsões de futuras tendências da moda. A velocidade do processo criativo aumentou em 600%. Caiu de 28 dias para 4 dias. O Watson deu uma direção e ajudou a avaliar os riscos e a manter a confiança da coleção. A Sociedade Americana de Câncer quer oferecer aos pacientes com câncer uma fonte de informações seguras e confiáveis que possa auxiliá-los ao longo do tratamento. Para isso, eles alimentarão uma estrutura de inteligência artificial com mais de 14 mil páginas de informações detalhadas sobre mais de 70 tópicos relacionados à doença, assim como dados sobre estilos de vida saudável, redução de risco, diagnóstico precoce, grupos de apoio e estudos na área. O supercomputador será então treinado para utilizar esse grande volume de dados para entender e antecipar as necessidades individuais de pacientes com diferentes tipos de câncer. Uma mulher com tumor na mama, que esteja sentindo muitas dores, por exemplo, poderia questionar o que estaria causando aquele sofrimento e obter uma resposta individual e personalizada. Laura, o algoritmo da vida. O robô Laura interage com os profissionais e é capaz de aprender. O sistema utiliza uma tecnologia cognitiva com foco no gerenciamento de riscos, uma novidade no mercado que pode ser usada não apenas na área da saúde, mas em uma infinidade de outros processos. O robô ajuda profissionais da saúde na identificação de situações de risco, ou seja, ele lê, reúne e interpreta as informações que os profissionais já cadastram no sistema utilizados pelo hospital, incluindo resultados de exames laboratoriais. Mas o robô Laura não apresenta soluções. O robô não faz diagnóstico. Seres humanos é que tratam seres humanos. O sistema oferece informações ao profissional, empoderando-o para a tomada de decisão.
Uma implementação já em desenvolvimento é para que o sistema passe a apresentar ao atendente o possível problema identificado no leito, já que hoje a atuação do sistema consiste apenas na emissão de alertas quando percebidas anomalias. O robô Laura foi apresentado para profissionais da saúde no Brasil, Argentina e Paraguai. O sistema deverá beneficiar em breve hospitais filantrópicos da região. Você já pensou em fazer compras sem a necessidade de levar dinheiro e cartão de crédito ou ser atendido por um funcionário do estabelecimento? Pois nós já temos aqui no Brasil o primeiro mercado inteligente da América Latina. O Zait fica nos estados de São Paulo e Espírito Santo e conta com a tecnologia de QR Codes para que seus clientes realizem as compras no interior da loja. O sistema é simples. O cliente baixa o app da Zait em seu smartphone e nele acessa uma chave de segurança que abre a loja através de um leitor em sua porta. Lá dentro, produtos variados como bebidas, comidas, legumes e carnes podem ser selecionados pelo cliente sem qualquer mediação humana. Após escolher o produto, basta aproximar o celular do código e registrar sua compra. Ao fim, mais um registro confirma o controle da cobrança pelo sistema do aplicativo. Em meio a tantas soluções cotidianas, podemos nos questionar se o uso da inteligência artificial também pode ser um aliado no setor da educação. E também se através dele poderíamos criar soluções especialistas que auxiliassem em questões como identificar o perfil do aluno, como antecipar as situações de evasão e não aprovação, como ensinar ao estudante baseado na sua forma de aprender, como entregar informação de acordo com a necessidade de cada estudante, como identificar o status emocional do estudante, como ter respostas mais rápidas para as dúvidas dos estudantes, que grupos de estudantes podemos criar para melhor rendimento, quais as principais dúvidas da turma ou quais os recursos facilitam o processo de aprendizado. A tecnologia faz parte do cotidiano de grande parte da sociedade e pensar no papel que ela exerce em nossas vidas é complexo. Se, por um lado, seu uso excessivo pode trazer diversos prejuízos, por outro, pode ser uma forte aliada no desenvolvimento cognitivo, contribuindo no desempenho escolar e na formação de habilidades que serão importantes em todas as fases da vida. Quando aplicada de maneira correta, ela estimula o desenvolvimento cognitivo humano, como a ampliação da capacidade visual, o ganho de raciocínio lógico, de memória e concentração e a melhoria do tempo de resposta. Veremos agora a presença da inteligência artificial na educação e algumas formas como ela pode ser aplicada. Os brinquedos infantis estão cada vez mais inteligentes e, pensando nisso, a desenvolvedora Elemental Path resolveu incrementar seu novo produto com o supercomputador IBM Watson. Com formato de dinossauro Rex, porém bem amigável, os cognitóis permitem comunicações mais avançadas com os pequenos, como funções educacionais e até conversar de forma mais real. A ideia do brinquedo é que a interação com as crianças seja mais completa e educacional. A tecnologia implementada pela companhia permite o dinossauro colorido ouvir e falar com a criança e, com isso, o brinquedo aprende e se desenvolve. O recurso de reconhecimento de voz é ativado quando o usuário aperta o botão na barriga do brinquedo e, para que tudo isso funcione, o produto tem diversas funções. Tell me a knock-knock joke. Knock knock. Who's there? Lettuce. Letters who? Lettuce in. It is freezing outside. My favorite color is orange. Okay, I'll try to remember. Your favorite color is orange. See you later, alligator. In a wild crocodile. Tell me a story. How about we make a story together? Os cognitóis têm conexão com a internet e, o mais interessante, funções personalizadas. Com isso, o brinquedo inteligente é adaptável dependendo da criança e vai conhecendo seu pequeno usuário, evoluindo junto com ele. Além disso, o sistema explora as cores favoritas, outros brinquedos, interesses pessoais e tudo mais para moldar a sua personalidade, que muda ao longo do tempo com a inteligência artificial. Tudo isso é voltado para a educação da criança. De uma forma mais divertida, o projeto inclui módulos de jogos com diferentes temáticas educativas, como a ortografia, rimas, matemática, vocabulário e muito mais. Dessa forma, o projeto busca atrair melhor a atenção da criança para que ela aprenda de forma mais rápida. Ainda falando de IBM, temos também o exemplo do Watson Classroom.
O Watson Classroom é composto pelo IBM Watson Element e pelo IBM Watson Enlight e ajuda os professores a fornecer um aprendizado verdadeiramente personalizado para melhorar os resultados dos alunos. São soluções cognitivas que compreendem, raciocinam e aprendem, ajudam os educadores a obter insights sobre os estilos de aprendizagem, as preferências e a aptidão de cada aluno. Isso permite uma assistência efetiva aos docentes, que assumem seu papel principal de gestores do conhecimento em sala de aula. A Amazon também é uma empresa que se faz presente quando o contexto é tecnologia e educação. O famoso Duolingo é um produto da Amazon, uma plataforma popular de aprendizado de idiomas e um dos aplicativos educativos com o maior número de downloads do mundo, com mais de 200 milhões de usuários abrangendo todos os países do planeta. A empresa usa a conversão de texto em fala do Amazon Polly em vez de gravações humanas para o treinamento de idiomas. O Grammarly é um outro produto educacional da Amazon. Todos os dias, os algoritmos do Grammarly ajudam milhões de pessoas a se comunicarem de modo mais eficiente ao oferecer assistência na elaboração de textos em várias plataformas e dispositivos, por meio de uma combinação de tecnologias de machine learning avançado e processamento de linguagem natural. Grammarly é útil para quem procura precisão na hora de escrever em inglês, seja para trabalho ou estudo. A ferramenta tem como diferencial explicar em detalhes o erro e exibir sugestões de substituição de palavra. A ferramenta é bastante didática e mostra exemplos de frases para ajudar no entendimento da gramática. Ele é uma ferramenta de correção de gramática, pontuação, estrutura e ortografia em inglês, além de ser capaz de identificar plágio em textos. O programa funciona como uma espécie de scanner que aponta em detalhes deslizes linguísticos cometidos em diversos formatos de texto, documento, e-mail, redes sociais, entre outros. A Jovem Gênio já garantiu a aprendizagem de centenas de alunos, possui efetividade de aprendizagem contestada em seus resultados e também é acessada pelos alunos em sua maior parte fora de sala de aula, o que demonstra o engajamento acadêmico dos mesmos quando possuem uma ferramenta divertida e personalizada. Além da plataforma discente, há também a plataforma docente. Ela permite que o professor programe seu roteiro disciplinar com todo o conteúdo exigido, já disponibilizado na plataforma. O docente seleciona conteúdos e tarefas, imputa prazos e acompanha o desempenho da turma de forma virtual. Isso possibilita ao docente uma maior gestão acadêmica. Tem-se também a plataforma dedicada aos pais, onde os mesmos conseguem acompanhar o desempenho de seus filhos, a execução de tarefas, notas e o tempo de acesso, possibilitando a gestão familiar. Falando em futuro, nós vemos aqui um vórtex digital. Esse vórtex é fruto de um estudo do Instituto Internacional para o Desenvolvimento Gerencial, que busca mostrar de forma ilustrativa como a transformação digital tem impactado os diversos setores da economia e quais deles têm sofrido maiores perturbações e precisado se reinventar como consequência desse movimento. Vejamos o exemplo das mídias de entretenimento, disponibilizadas no centro do vórtex. A Netflix fornece um bom exemplo de agilidade e disposição digital para ser um autodestrutor. Fundada em 97, ela não é uma nova empresa, mas desenvolveu rapidamente seus produtos, serviços e mercados ao longo dos 20 anos de história. A Netflix começou fornecendo aluguel de DVD com um modelo de negócio. A empresa expandiu para o streaming de mídia em 2007, paralelamente à expansão geográfica. Algoritmos sofisticados de recomendação de vídeo ajudam a manter os clientes entretidos como querem estar. A produção de conteúdo foi adicionada em 2013, um sucesso que continua a crescer. Essencialmente, à medida que o Vortex ganha velocidade, a Netflix se mantém à frente, interrompendo-se cada vez mais rápido. A Netflix transformou a maneira como consumimos essas mídias. Lembram-se do Blockbuster? Eles recusaram uma oferta para comprar a Netflix em 2000. Eu trouxe aqui um trecho de uma grande entrevista do professor Yuval Harari, autor do best-seller internacional Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e também do Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã. Harari expõe aqui sua ideia do amanhã. It's hard to ask you for a forecast, but if things keep going on this pace, it would be like, what, 50, 100 years? Something like that. I mean, we are not talking about the next 5 years, but we are not talking about 500 years either. I mean, the two most important technologies
for this process are artificial intelligence and biometrics. And this is now developing. The next 10 years, we'll see an immense revolution in biometric sensors. And these sensors will make it possible to basically monitor the human body and the human brain constantly. But who is going to monitor it? At first, it will be health services. It will be companies like Google and Facebook. It could be in places like China, maybe the government. Big data, huge data. This is really big data. Yeah, I mean, if today you go to have your blood test once a year, in 10 years or 20 years, you'll have it every half a second. That's the bright side. That's of the it. bright side. The downside is that probably most people will have no choice. They will have to share that data, even if they don't want to, because the insurance company will tell you, okay, you have a choice, like in 20 years from now. You have a choice. You can wear these sensors and provide us access 24 hours a day to what's happening inside your body. And then we give you a very cheap insurance because we can discover, say, cancer, when it's very cheap to take care of it. You want privacy? You don't want to give us this information? No insurance. Or pay $100,000 for the insurance. How can you deal with it in a democratic way? It's a challenge. E então, qual a visão que nós teremos de futuro com essa iminência de novas tecnologias? Assustador? Curioso? Colaborativo? O que nós podemos fazer para participar desse novo movimento? São questões que precisamos carregar no nosso dia a dia para nos assegurar de um futuro ético, evoluído e feliz. Obrigada pela presença de todos vocês.